Então, vamos lá, só para a gente relembrar aqui, ao longo do mês de janeiro, então qual que é o nosso objetivo? Basicamente a gente se autoavaliar, é um diagnóstico da nossa vida e a gente vai passar por cada uma dessas áreas. A gente falou no primeiro domingo sobre espiritualidade, o pastor Osmar trouxe a mensagem para nós, Dani comentou no domingo passado sobre finanças, trouxe alguns pontos também, e hoje eu vou falar sobre carreira, tá? E só para a gente relembrar, aqui é mais ou menos o resumo sobre o primeiro culto, inclusive, falando sobre espiritualidade. E ali tem algumas expectativas, de Deus ou da nossa relação com Deus. Basicamente, só para a gente relembrar, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou, vamos lembrar lá do Gênesis, E o que Ele nos pediu? Para nós assumirmos comando. Então, todas as áreas que a gente for falar, o nosso desafio é o quê? É assumir comando. Assim como Deus nos chamou para. Deus procura parceiros neste mundo. E nós que estamos aqui nesse domingo, somos os parceiros dele. Certo? E quando criamos intimidade e amizade com Deus, então Ele se interessa pelos nossos planos. A gente vai falar de cada uma dessas áreas, mas o grande desafio para nós, para ter êxito em cada uma delas, é essa principal aqui, é a espiritualidade. Nós como cristãos, a nossa ligação com Deus expressa o nosso comportamento. E o nosso comportamento, basicamente, passa por qualquer um desses outros temas. Lembrando de finanças, que aconteceu na semana passada, Então, a palavra, o que mais me marcou ali de forma prática, Dani, obediência e posicionamento, Controle seus gastos, crie metas, economize. E o mais bacana de tudo isso é o quê? É legal ouvir, mas o ponto é, o que eu consigo colocar em prática essa semana? E eu vou te falar que a gente colocou em prática, tá? As metas semanais, pra mim, acho que eu nunca olhei meta semanal, então foi um ponto que a gente já colocou em prática. E teve uma ação da Camila ontem em casa, no supermercado, e, enfim, todo um plano, para a semana, para janta, para a gente economizar, não comer fora, não pedir, já seguindo a linha ali das metas. Então a gente está controlando ali pelo menos recebemos o desafio e estamos seguindo. E hoje a gente vai falar sobre carreira, tá? Para a gente começar, a ideia é que a gente faça um exercício que a gente não conseguiu fazer nas últimas 2 semanas. Quem que tem esse folder aqui? Todo mundo tem? Aqui. Em casa, esquece. Esse folder aqui vai ser a gente tem que... Quem não tem, mais fácil. A gente vai distribuir o folder. E a ideia, a gente vai gastar aqui mais ou menos... A gente vai ser bem objetivo mesmo. A gente vai gastar uns 8 minutos fazendo esse exercício. É bem rápido. Só pra gente ter uma avaliação. Porque se ficar pra casa não vai, enfim, a gente não faz, a coisa não acontece. Então, de forma breve, a gente vai fazer esse exercício aqui. Então, quem não tem, levanta a mão. E você precisa de uma caneta também. Também quem não tem caneta pode ficar com a mão levantada. Caneta e folder. Todo mundo? Quem tem? Todo mundo? Quantos já preencheram aqui esse folder? Alguém já preencheu alguma coisa? Já? Legal. Que a ideia? A gente tem um monte de informação, a gente tem acesso a um monte de coisa. Qual que é o nosso desafio? Colocar em prática tudo que a gente recebe. Então a ideia desse folder é tentar simplificar as áreas da nossa vida e aí fazer um diagnóstico de como a gente está hoje, basicamente, e pensar no ano num plano de ação.
Toda empresa é mais ou menos isso, contrata consultoria, contrata um monte de gente para o quê? Faz uma análise, gasta um monte de dinheiro, traz um diagnóstico e dali desenha um plano de ação e a própria empresa executa. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Todo mundo pronto? Então, só pra gente começar. Vamos começar aqui com até espiritual. Aqui tem algumas escalas, certo? Quanto mais aqui no centro, a escala é o quê? De 0 a 10, basicamente. E aí você vai se autoavaliar nessa área, certo? Espiritualidade, então, a tua relação com Deus. Se você pudesse dar uma nota aí, marca no papel mais ou menos, de 0 a 10, onde que você estaria nessa escala? Todo mundo entendeu? Foi? Depois a gente pode... Aí vocês pegam em casa e avaliam no detalhe ali. Enfim, se a nota é essa, se vale a pena voltar ou não, se aumenta ou não. Fechado? Espiritual ok? Todo mundo ok? Ok? Fechado. Família, de 0 a 10. O quão confortável, né? Qual que é o seu nível de satisfação hoje com as tuas, né, relações familiares? De 0 a 10. Se você pudesse dar uma nota hoje, que nota você daria? Legal? Todo mundo? Deu? Vamos pro próximo. Saúde. Se você pudesse pensar na tua saúde hoje, né? E aí desde atividade física, alimentação, exames, né? Uma vida voltada voltada não necessariamente, mas pelo menos com alguma preocupação à saúde. 0 a 10, se você pudesse dar uma nota. Essa é desafiadora, essa nota aqui, né? Todo mundo? Foi? Foi? Levanta a mão, quem já conseguiu? Aí, pô, boa parte, então. Vamos lá. Relacionamentos. E aqui, o que implica relacionamentos? Vida social, amigos, mesmo familiares, né? Porque muitas vezes aqui a família, a gente é mais comum que sejam, né, as pessoas da nossa casa, mas relacionamentos de modo geral. Como que estão? Intelectual, da mesma forma, de 0 a 10. Qual o tempo que você gasta aí se desenvolvendo? Qual foi o último curso que você fez no seu mercado de trabalho? Enfim, seja uma característica nova que você precisa desenvolver. Enfim, quando foi a última vez que você fez alguma coisa ou leu um livro? Simplesmente porque você queria aprender alguma coisa nova. Fora do teu mercado, qualquer coisa. Quando foi o último livro que você leu? De 0 a 10. Fechado? E aí o próximo, pra gente fechar, que é o que a gente vai falar hoje, carreira. Então de 0 a 10, se eu pudesse dar uma nota, que nota você daria? Quem conseguiu preencher tudo? Todo mundo? O desafio é o seguinte, você vai ligar os pontos agora. De toda, né, nessa escala, liga os pontos. Todos os pontos. A ideia é a gente ver o quão similar esses pontos são ao círculo. Quão próximo do círculo. O círculo fica fácil aí de entender um círculo. Fica bem bagunçado, né? Esse círculo. Todo mundo conseguiu ver o círculo? Saiu aí enfim, triângulo, sei lá o que saiu, né? Uma bagunça aí, né? E qual que é o... Todo mundo? Foi? Saiu? Então vamos lá. Até pra gente começar. Qual que é o grande desafio, né? Por que nós, como seres humanos, somos tão instáveis? Porque quando a gente liga esses pontos, ele remete exatamente isso, a nossa
instabilidade mesmo. A gente tinha comentado, acho que no primeiro culto, né? Quantas pessoas programam um plano e quantas desistem. Eu fui numa reunião e estavam comentando. Na verdade, a maior parte das pessoas desistem realmente no 15º dia de janeiro. Essa é a natureza humana. Esses somos nós. E por que nós somos assim, tão instáveis, né? E tudo começa lá no Éden. Porque o pecado, ele de alguma forma, o pecado nos destruiu ao ponto de, ele não só nos separou de Deus, como todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, né, para os mais antigos que viveram CTL, alma, corpo e espírito, foi uma destruição total. É mais ou menos isso. E por mais que a gente tente, de alguma forma, pensa em toda essa análise aqui. Pô, mas eu vou desenvolver um plano, eu vou acordar mais cedo, eu vou para academia, eu vou ler um livro por mês. Todo mundo já fez algum plano assim. Todo mundo. E aí, desiste. Isso é super comum, porque por mais que a gente desenhe um plano, o plano normalmente, ele é paliativo. Se eu tentar emagrecer só com uma dieta, eu vou emagrecer, mas provavelmente eu posso voltar a engordar. Porque a raiz do meu problema não é o que eu como, mas o que eu quero comer, é a minha cabeça, na verdade. Então, enquanto eu não mudar a minha cabeça, os meus pensamentos, o que eu quero comer aqui, é impossível mudar. Da mesma forma, para todas essas áreas na nossa vida, para a gente conseguir, de alguma forma, ter algum avanço, não adianta desenhar um plano. Enquanto a principal área, né, e o principal é esse aqui, enquanto a gente não reconhecer o que o pecado fez em nós, e ao mesmo tempo o que Cristo fez na cruz, nos ligando ao Pai e nos tornando perfeitos com Ele, vai ser muito difícil a gente conseguir avançar em qualquer uma dessas áreas. A gente vai traçar um plano, mas ao mesmo tempo, em algum momento, a gente vai falhar. E aí, voltando já para, entrando no tema carreira, né? Mais ou menos, eu trouxe aqui algumas pesquisas, enfim, só para a gente tentar simplificar o que acontece lá na ponta, né? Essa natureza do pecado, o que faz com as pessoas e como que elas reagem lá no trabalho, onde elas ficam a maior parte do tempo. E aqui falam que esses são os principais erros cometidos, né, por profissionais no mercado de trabalho. Seja profissionais novos, sejam profissionais mais velhos e por aí vai. Primeiro, falta de atualização, né? Então ele se acomoda, ele não investe, né, pontos importantes como formação, idiomas, ele não tem aquela busca constante para o quê? No meu mercado, quem que é o melhor? Quem que se destaca no meu mercado? Então, o que eu preciso ter para seguir os passos dele? Ou o que ele fez de diferente, né? Se ele ganha, né, tem aquela base de Pareto lá, né, 20% das pessoas ganham 80% da renda, enfim. E é sempre Pareto a ideia. E é mais ou menos isso. O que esses caras fazem de diferente, né? Esse é o nosso papel como profissional. Falta de comprometimento e iniciativa. Quer dizer, se a gente lê as escrituras, isso daqui para nós como cristãos não deveria ser uma verdade. Seja o emprego que a gente tiver, seja o estágio, seja o trabalho de 4 horas, onde for. Porque se eu não tenho comprometimento, e a palavra diz o quê? Se eu for fiel no pouco, sobre muito ele vai me colocar, certo? Então, se eu não tenho comprometimento, isso não deveria ser uma característica pelo menos não de nós, dos cristãos. Isso aqui é um pouco do que as empresas reclamam. Esse terceiro aqui é engraçado, né? Mas falar mal da empresa e do chefe. Você sabe que muitas pessoas são eliminadas de um processo seletivo porque falam mal do chefe na entrevista. Então, quer dizer, isso é uma falta de respeito gigantesco. Porque se eu falo mal do meu chefe na entrevista, então significa que é um ambiente teoricamente formal ou coisa assim, então significa que eu falo mal dele em casa, eu falo mal dele em todo lugar. E se o meu chefe está me entrevistando, ele já sabe o que vai acontecer também. Então as chances dele me contratar é muito baixa. Falar mal, gastar tempo ao telefone em assuntos pessoais. Isso aqui, eu estava pensando mais ou menos, né?
Porque hoje com as redes, todo mundo conectado, você está trabalhando meio que o tempo inteiro com WhatsApp, por aí vai. Mas se você gastar 15 minutos hoje, mais ou menos, é fácil gastar 15 minutos nas redes sociais durante o expediente? É fácil. Depois de um mês, isso representa mais ou menos 5 horas. São 5 horas. Tem gente que trabalha 6 horas. Então imagina, é quase um dia do mês para quem trabalha 6 horas. 8 horas, imagina, trabalha 8 horas, ele perdeu 5 de um mês. E nós, como cristãos, agora eu estou me defendendo porque eu não respondo o WhatsApp. Não, eu estou brincando, mas... e nós, como cristãos, a gente não deveria entrar nessa categoria, porque, de certa forma, isso é roubar. Porque sim, eu estou tirando do meu chefe aquelas horas. Porque ele me paga por aquelas horas. Se no final do mês ele me descontar essas horas, provavelmente eu vou ficar pé da vida, né? Pô, não, eu não vou conseguir te pagar agora no final do mês essa fração do salário, a coisa tá ruim aqui. Eu vou ficar bravo, todo mundo vai ficar bravo. Como assim? Mas eu tenho os meus compromissos. Da mesma forma, quando ele te contratou, ele provavelmente esperava um nível de entrega, ou X horas naquela atividade. E você dá menos para ele no final do mês. Então, essa é uma preocupação aqui do mercado, né? Acontece e acontece com muita frequência. Faltar com respeito, aqui não serve para nós fumar perto de quem não gosta. Na verdade, isso aqui até hoje, eu acho que está caindo bastante. Tem muitas empresas que já não contratam exatamente por isso, apesar de tudo que está acontecendo no mercado aí de você ter, enfim, pessoas com perfis diferentes, igualdade, por aí vai, porque para não ter preconceito, esse é um hábito que de alguma forma não é bom. E a maior parte das empresas não querem, né? Mas isso aqui exatamente não serve para nós. Passar para frente informações confidenciais. Esse é um outro tema que acaba acontecendo. Poxa, se você tem acesso àquela informação, você não pode. Eu estava até conversando com a Camila, a empresa dela é super grande e tem um dado que fugiu lá, enfim, outra empresa, concorrente comprou. Imagina, coisa horrível, né? Distração. Esquecer constantemente o que lhe é pedido, não desenvolver um relacionamento interpessoal, fazer comentários sobre as pessoas, enfim. Isso aqui é o que o mercado não quer. Então você percebe que cada vez mais a gente fala muito menos sobre técnico e cada vez mais sobre comportamento, que é o que o mercado chama aí de soft skills. Basicamente, esse é o tema da vez. E nós, o grande diferencial que nós temos como cristãos, é que nós temos a palavra de Deus que nos ensina tudo sobre comportamento. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esperança, perseverança, motivação, né? Enxergar situações que são impossíveis e não, é possível porque Deus já fez. Eu li aquele milagre, eu vou me prender aqui a essa promessa e alguma coisa vai acontecer. É mais ou menos assim. Então, só para a gente retomar aqui, qual que é o nosso padrão? Se a gente pensasse nessa roda, né, qual que seria a nota de Cristo, provavelmente, em cada uma dessas áreas? Espiritual, por exemplo. Cristo saía pelas madrugadas para orar. Ele dormia muito pouco. Eu estava vendo uma pregação que, quando ele estava no barco com os discípulos, né, e começou a chover, ele dormiu. Mas como assim ele dormiu no barco? E aí o pregador falava o seguinte, ele estava tão cansado, mas tão esgotado, que ele dormiu. Porque ele era homem. Então imagina, e ele dormiu porque ele realmente, além de gastar muito tempo com pessoas, além dele se preocupar tanto com os relacionamentos, ao mesmo tempo, ele realmente se doava pelo pai. Ele não tomava uma decisão, ele não saía de casa sem falar com o pai. E era muito cedo. Família, né? O quão próximo Maria era de... Você pega o Evangelho, Maria está sempre por ali. Então Jesus tinha um êxito nas relações familiares, ele trabalhou com o pai. Né? E o pai tinha orgulho dele. Intelectual, com 12 anos, eu não lembro exatamente essa passagem, mas o Ale vai lembrar, quando esquecem Jesus em algum lugar, e Jesus fica 2 dias debatendo com os mestres da palavra. Com 12 anos. Então imagina a preocupação, e na verdade... é Jesus, mas ao mesmo tempo tem um trabalho de José ali, na formação do filho, né? Que era mais ou menos como os judeus formavam os seus filhos. Então, com 12 anos, ele ficou 2 dias debatendo com os mestres da lei, né? Ao mesmo tempo,
Pensa na experiência, pensa num ser realmente inteligente. Pegar 12 discípulos sem capacitação nenhuma, né? Esse é o grande feito de Jesus. Pegar pessoas sem qualidade nenhuma e transformar o mundo. Nós estamos aqui por conta deles. A palavra chegou a nós por conta deles. Então imagina a inteligência, o nível, né, de cognição para fazer as ligações, conseguir pegar algo tão complexo, transformar numa parábola e passar a mensagem. Então, esse é o nosso modelo, né? Carreira. E tem vários livros que falam sobre isso, inclusive não cristãos, né? Quando pegam o ministério de Jesus, a capacidade de execução do plano dele em 3 anos. Em 3 anos. Então imagina o quão esforçado ele não era, né? Ele era realmente focado, realmente ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não brincava, né? Os discípulos, Pedro chegou para ele e falou, poxa, não morras, arreda-te daqui, Satanás, eu tenho um plano, eu vou para lá. E quantas vezes a gente não se perde no nosso plano, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enfim. E aí a estatística diz dessas resoluções de ano novo. 15º dia do primeiro mês, boa parte da turma já realmente escapa. Relacionamentos da mesma forma, né? Jesus é pessoas o tempo inteiro. Né? A gente pega as escrituras, é o tempo inteiro com gente, preocupado com gente, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, todo mundo atrás dele, né? E realmente com um olhar, né? Pega aquela... A gente viu duas estatísticas aqui falando sobre falar mal de chefe ou falar mal das pessoas. Ele entregou, olha que loucura, ele entregou o caixa, o tesoureiro era Judas. Imagina olha que maturidade em termos de relacionamento, o tesoureiro era Judas. Então é claro que olhar para Cristo, esse é o nosso desafio, porque é o nosso padrão. E olhar para Cristo, quando a gente olha para um padrão tão elevado, o que a gente vai conquistar? A gente vai conquistar muito além do que o mercado precisa. Depois eu vou trazer algumas competências aqui do que as pesquisas dizem que o mercado realmente precisa. Mas imagina que se a gente tiver um olhar, esse padrão aqui, e é um olhar diário, né? Porque a palavra diz que ele vai nos aperfeiçoar até a volta dele. Então o nosso maior desafio para ter êxito na carreira ou em qualquer área é o quão espiritual eu sou. Para ter essa transformação por dentro, a principal nota que talvez a gente precise se preocupar hoje, que é algo que a gente pode dar um passo amanhã, hoje ainda, é a minha espiritualidade. Essa é a principal nota que você precisa atacar. Porque senão, paliativo. Você não vai atacar, você não, nós. Porque eu me incluo nessa. Eu não vou atacar o problema de fato, a raiz do problema. Tá? E aí eu trouxe aqui alguns elementos, né? Como deveria ser a postura do cristão diante do trabalho? Porque quando a gente pensa no trabalho, é um pouco errado. Desculpa. Só porque as pessoas acham que no Éden, quando Adão, isso é um erro até de interpretação, do Éden, quando Adão pecou, ele foi expulso do Éden, certo? E o trabalho, ali Deus falou, você vai trabalhar, e do suor do seu trabalho você vai comer. E aí a gente tem muitas vezes essa história do trabalho como uma maldição, mas não. Porque o trabalho foi dado antes. Porque quando Deus, né, criou o Éden, ele falou o quê para Adão? Ele falou para ele cultivar e cuidar do jardim. Então ele já tinha responsabilidade, ele deu o nome de todos os animais e por aí. Então ele já tinha uma responsabilidade. E ele tinha um desafio de gestão ali, ele precisava multiplicar, ele precisava cuidar. Então ele já trabalhava. A única coisa é que quando ele foi expulso do Éden, ficou mais difícil. Porque a terra, né, toda a terra foi amaldiçoada. Então o desafio se tornou muito maior do que o trabalho que ele tinha até então. Tá? Então o trabalho não é uma maldição, pelo contrário. Então qual que deveria ser a nossa postura no trabalho? Devem se submeter-se ao patrão, obedecendo às suas instruções. A exceção à regra
acha-se em Atos 5:29, que é o quê? Se você está numa atividade ilícita, se o teu patrão te pede algo que vai totalmente, né, fora com o teu padrão, com o teu perfil, você pode negar. A própria palavra te dá a segurança disso. Não devem reclamar nem ser briguentos. Tudo tem uma forma de falar. O maior desafio no mercado corporativo, e eu vou trazer um exemplo de um profissional que eu geri por 4 anos. Esse profissional, ele já foi cristão, enfim, mas o nível de cognição, de inteligência dele é realmente uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi. Mais inteligentes. Só que a grande trave, né, a grande barreira, parede para ele crescer, é basicamente o comportamento dele. Porque ele é um ser tão difícil, que é pesado ficar perto dele. Ninguém quer ficar perto dele. Só que toda a cognição que ele tem, toda vez que ele senta na frente de um cliente pela primeira vez, ou qualquer coisa do tipo, ele dá show, porque ele tem um poder de conectar as coisas, entender os números do cliente, o problema do cliente, que assim, eu realmente nunca vi. E ele é novo, ele deve ter uns 30 anos, bem novo. Só que dificilmente ele vai conseguir crescer. E eu já falei várias vezes para ele, tanto que teve uma reunião que eu tive com ele, já não trabalha comigo, mas numa reunião que eu tive com ele, eu falei, olha, só tem um caminho para você, de verdade, depois de 4 anos, só tem um caminho, você precisa voltar para Cristo. Porque você se coloca numa posição tão superior que você não vai receber feedback de ninguém. O cara pode ser pode ser o presidente, pode ser o Donald Trump lá, presidente da potência do mundo, você não vai ouvir. Então, enquanto você não entender exatamente só o que Cristo pode fazer no teu comportamento, dificilmente você vai ascender a outras posições, cargo de gestão ou qualquer coisa do tipo. Por mais que você seja muito bom e inteligente. Devem ser pacientes, ainda que tratados injustamente, esperando em Deus a vitória. E é muito comum no mercado corporativo, especialmente em qualquer empresa, a gente pode falar de qualquer porte, em algum momento você ser tratado injustamente, ou você ser perseguido, ou qualquer coisa do tipo. Talvez a tarefa mais fácil é realmente ir embora. É o mais fácil. Tem horas que eu acho que realmente, se passar por um momento, né, moral, alguma coisa do tipo, talvez realmente você tenha que ir embora. O que precisa tomar cuidado aqui é só para não tomar uma decisão tão de curto prazo e emocional que isso pode te gerar um problema lá na frente. E qual que é o nosso desafio como cristãos? A palavra, Deus, ele nos dá uma resiliência acima do normal. Talvez essa é a palavra que muito falam no mercado, né? Resiliência, capacidade de aprender com erros, enfrentar problemas. Quanto mais problemas você enfrentar, mais você vai crescer. E essa é a característica do cristão. Se você pega lá em Hebreus 10, os heróis da fé, é só problema. Só que eles tinham um olhar muito focado para o que realmente, qual que é o plano de Deus, qual que é a promessa. Eles sabiam qual era a promessa. Muitos nem colheram, mas eles seguiram o passo. E essa talvez seja a característica que muitos profissionais, inclusive quando você pensa em profissionais talvez mais jovens, não queiram passar, que são por esses desafios. E aqui talvez tenha algo para você aprender, para ascender profissionalmente, porque se você passou por isso, você consegue numa próxima, é modelo mental. Se você já fez, você consegue fazer de novo. E você consegue fazer de novo melhor. Agora, se você não fez, provavelmente você vai passar de novo. Se você desistir, você vai passar de novo. E aí você vai sofrer a mesma coisa que você está sofrendo agora. Talvez passando e tendo que passar de novo, você tenha mais experiência e capacidade para passar por aquele desafio. Devem trabalhar como se estivessem servindo ao Senhor. E servir ao Senhor, porque muitas vezes no mundo corporativo, se você, ou no mundo corporativo, ou tendo o meu próprio negócio, se você for olhar muito para as pessoas, muita coisa você não faz. Muita coisa você não faz. As pessoas oscilam, e a gente já aprendeu até por que oscila. Todo mundo oscila, então se de alguma forma você esperar do outro, esperar do teu chefe, esperar do presidente da empresa, ou esperar qualquer coisa assim. Eu mudei de empresa recentemente.
E acho que o maior aprendizado que eu tive era que eu estava há tanto tempo na empresa que, de alguma forma, eu tinha um senso que, assim, poxa, eu tenho uma relação com esse cara que eu acho que é diferente. Pode me levar para cá ou lá. E acho que esse foi o meu maior aprendizado, que não é aquele cara, não é aquele presidente, não é aquele gestor, mas é Deus. Porque se eu trabalho para ele, o meu padrão cai. Se eu trabalho para Deus, o meu padrão está acima do dele. Então, as chances de realmente a coisa acontecer é muito maior. Jamais devem roubar daqueles para quem trabalham, porque a vida deles deve ostentar a doutrina de Cristo. Então esse é o nosso desafio, a gente tem que ostentar, a palavra ostentar está sendo muito usada, a gente tem que ostentar Cristo. No final do dia eles precisam ver alguma diferença em nós. E como gestores, né, como dono de empresa, da mesma forma, você tem uma responsabilidade por todos aqueles que estão sob a tua gestão. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Somos assim advertidos: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, basicamente, o que eu plantar também para o meu colaborador ou para a pessoa com quem eu trabalho, certamente eu vou colher em algum momento. Então, nós temos essa responsabilidade com quem está abaixo de nós. Você percebe que, falando de carreira, é um desafio gigantesco, né? Quem concorda que é um desafio gigantesco? É muita coisa, né? E para mim, o que mais me traz a memória, assim, a melhor relação é o seguinte: quem tem medo aqui de abrir o próprio negócio? Quem tem medo de abrir o próprio negócio? O grande desafio é o seguinte: nós abrimos, eu sou CLT também, nós abrimos já o nosso próprio negócio. A principal diferença do mercado atual é essa. Todos nós aqui, seja CLT, seja empreendedor, somos donos do nosso próprio negócio. Você vai para mercados mais maduros, a história do temporário, mesmo para projetos de alto valor agregado, é cada vez mais comum. Então o executivo entra lá, fica 6 meses, executa um projeto, faz toda uma movimentação na empresa, organiza fluxo de caixa e vai embora. Isso para o Brasil já não é algo novo, já é algo que acontece, mas cada vez mais vai ser assim. Então o nosso foco, o nosso olhar realmente tem que ser para Deus. Ele, no final do dia, é o nosso gestor. E todas as capacitações, tudo que você precisa aprender não para ser promovido nessa empresa, mas porque daqui a pouco as relações, né, de funcionário em empresa vai ser assim: eu vou, executo o projeto, venho para cá. Então o ponto é como que o meu passe se torna mais valorizado. Como empreendedor, como que eu atendo melhor o meu cliente, com mais, né, enfim... Observo, né, todo mundo está falando sobre a jornada do cliente, observo toda a jornada do cliente, gera uma experiência nesse cliente, enfim, tem uma estratégia de preço, de atendimento, todo mundo está falando sobre isso. Só que o desafio do colaborador é o mesmo. A tua empresa é você. E eu estava lendo aquele livro do Homem de Honra, que é do Chris Valaton, como é o nome dele? Valaton. Ele falou um negócio que, assim, você tem um sócio no seu negócio. E eu nunca tinha olhado por esse prisma. Você tem um sócio. Deus é o teu sócio no teu negócio. Então, quando você tiver que ir para algum lugar e tiver medo, lembra, você tem um sócio. Fala com ele. Além de você ter um pai, um amigo e tudo mais, você tem um sócio. Então, para você estar na sociedade com ele, você precisa realmente estar num padrão muito mais elevado. E para você garantir a tua empregabilidade, você precisa ter certeza que você sabe tudo que acontece no seu mercado, pelo menos. Todos os dados, tudo que é possível, tudo que você tiver que ler e se desenvolver, assim como nós temos que aprender sobre Deus, nós temos que aprender sobre o nosso negócio. O empreendedor, ele tinha essa vida incansável, né? Que ele precisava o tempo inteiro, constantemente, estar pensando como vai ser, e o próximo ano eu tenho que pagar aluguel. Esse é o desafio do CLT hoje, da mesma forma. Porque é a única coisa que vai garantir para ele longo prazo, empregabilidade, e poder chegar no nível de aposentadoria que hoje em dia já é difícil. Porque realmente, né, com tudo que está acontecendo, é cada vez mais difícil. Quase ninguém mais vai se aposentar, né? As pessoas vão viver muito mais.
Então, para viver muito mais, a gente precisa entender o quê? O que o mercado quer? O que está acontecendo? Independente da idade, independente da área de atuação. Isso aqui era até da minha antiga empresa. Quais são as habilidades aí que o mercado hoje mais valoriza, né? Comunicação. Então, realmente, comunicação, falar em público. Vocês sabiam que as pessoas têm tanto... Acho que tem mais medo de falar em público do que da morte. Tem um indicador assim, depois... as pessoas têm muito medo de realmente se comunicar. Mas essa é uma habilidade que nós, de alguma forma, a gente precisa se desenvolver. Seja para cumprirmos a nossa missão e um dia estar aqui ministrando, seja para a célula ou qualquer coisa do tipo. Mas isso aqui a gente precisa correr atrás para. Cabeça de empreendedor. E por quê? O tempo inteiro as nossas relações você vai estar negociando e vendendo alguma coisa para alguém. E com as estruturas, né, menores, cada vez mais você está mais próximo do topo da pirâmide lá, que pode ser o presidente da empresa, você é dono do negócio, um fornecedor importante, né, um cliente importante que você quer negociar. Então, a habilidade de comunicação é algo que constantemente realmente a gente tem que ir atrás. Trabalho em equipe. Esse é um tema que a gente ouve muito. Mas as pessoas ainda têm muita dificuldade em trabalhar, especialmente quando você pega grupos com nível de cognição, gente muito inteligente, com as melhores escolas, que realmente são gênios, mas para trabalhar com outra pessoa, dividir um projeto com alguém, sofre. E essa é uma habilidade que, como cristãos, a gente aprende muito, né? Como a gente foi líder de jovens, né? A gente aprendeu muito na célula, como se comunicar, como estar com as pessoas, como engajar, como influenciar. Então, esse é um outro desafio para nós. Resiliência, que é o que a gente comentou aí ao longo, né? A palavra de Deus é realmente focar nas promessas, olhar para tudo que Ele tem para nós, para que a gente consiga avançar. Comprometimento, e realmente ser incansável, enfim, atualizado do seu mercado. O que você sabe? Quem são as principais pessoas? Independente, empresa pequena, empresa grande. Ah, mas eu tenho um negócio pequeno do meu bairro. Do teu bairro, quem são os melhores, sei lá, é um salão de beleza, é uma loja? Quem são os seus concorrentes do teu bairro? O que eles fazem de diferente? O que eles têm exatamente? E comprometimento é esse comprometimento constante, não só com o teu negócio de execução, mas de pensar exatamente o que está acontecendo ao meu redor. E o intraempreendedorismo, que é esse perfil multitarefas que realmente consegue empreender, ele está na empresa, ele está empreendendo, ele está na igreja, ele está empreendendo. Poxa, eu estou vendo um problema ali, né? Pô, eu posso falar e criticar o problema, eu posso empreender com aquele problema. Qual que é a solução que eu posso trazer para o problema? Pô, eu estou vendo que os convidados estão faltando isso ou aquilo. Deixa eu sugerir esse ponto. Se você faz aqui, você vai conseguir fazer um trabalho a mesma coisa. Se você não, modelo mental. Se você não faz aqui, você não vai fazer também. Então, esse é o desafio para nós, né? É ter essa ligação. Atividade pequena, né? Se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre o muito. Então, é mais ou menos o olhar aí que a gente precisa ter. Trouxe duas palavras aqui, porque a carreira profissional ou a vida, né, profissional, todos aqui têm desafio, certo? É difícil, não é fácil, é instável, mercado desafiador, economia, vai não vai, 5, 6 anos de crise. Então, o que a gente precisa, e essa acho que talvez seja o nosso principal diferencial, é que a gente tem a Cristo. Ou para quem ainda não tem, a gente pode ter essa possibilidade aqui. A gente pode ter alguém para quem contar, para quem chorar, ou irmãos que de alguma forma com quem eu possa compartilhar. Então, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Seja da atividade mais simples, né? A gente estava falando da Elaine, por exemplo, e do Rogério. Eles vão lá para a reunião administrativa, mas eles colocam bancos aqui. O que tiver que limpar, o que tiver que lavar, eles descem em todos os níveis. Todos os níveis. Então, por quê? Porque eles estão fazendo para o pastor? Não. Tem uma consideração, respeito. Tem, claro que tem. Mas eles fazem porque eles têm um objetivo, né? Eles olham para o alvo. E aqui essa é uma palavra que, para mim, toda reunião difícil, tudo que é difícil, desafiador, o que nós precisamos é da graça, né? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então,
lembrando lá a história do Cris, ele é o nosso sócio, ele está com a gente no negócio. Se ele deu aquele sonho, como a gente aprendeu, ele está conosco. O que a gente precisa é compartilhar com ele. Mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? Compartilhar e realmente estar ligado nisso o tempo inteiro. Agora, para a gente correr aqui para o final, de forma mais prática, carreira é algo muito pessoal. E aí, talvez até, eu não sei se tem gente aqui que está na fase de vestibular ou alguma coisa do tipo. Tem alguém aí? Ou todo mundo já passou dessa fase? Tem alguém na fase de vestibular? É que já, ou vai entrar na faculdade agora, sofreu muito para escolher a profissão. O grande desafio aqui é o seguinte: carreira é algo muito pessoal. E não tem, né? Não vá pela, né? E aí falando dos jovens, mas não vá o que dá mais dinheiro, ou o que está em sucesso, o que está em alta. Porque no final do dia não é isso. O ponto é você no seu mercado ser o melhor. Se você for o melhor, você vai estar bem financeiramente. Ou se você está entre os melhores, alguma coisa vai acontecer. Ou se você se esforçar para isso, alguma coisa vai acontecer. Mas é muito pessoal no sentido, você precisa ter isso claro para você. Eu acho que talvez a gente faz muito pouco isso daqui. Que é o quê? Parar. E o que eu quero? O que eu espero exatamente? Olhando daqui a 3 anos, o que eu vou ter? Qual que é a característica que eu vou ter? Eu tenho o meu negócio que é X. Qual que é o serviço? Ou qual que é o produto que eu vou vender em 3 anos? Porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. Mas se eu não tiver um planejamento como esse de médio e longo prazo, provavelmente os 3 anos vão passar e a gente vai perder alguma janela de oportunidade. Mas esse exercício, que é um pouco do que a gente fez aí na roda, isso é algo que você precisa olhar sempre, né? Quais são os seus objetivos? Qual que é o seu plano de carreira? Onde você se imagina? O que você quer atingir? As pessoas que passaram por isso, o que elas fizeram? O que aconteceu? E para jovens, e o Dani faz isso, é incrível o número de executivos, para quem ainda está iniciando na carreira, o número de executivos que estão abertos, se você mandar uma mensagem, seja Facebook, LinkedIn, para perguntar alguma coisa sobre carreira, certo? Talvez pedir emprego não vai ser uma boa, talvez não no primeiro contato, mas pedir como que funciona o teu mercado, o que acontece exatamente, e mesmo para nós, como empreendedor, por que esse cara faz? Deixa eu entender. É que o mercado fala de benchmarking, né? O que ele faz diferente? Deixa eu tomar um café, me conta. Investi tempo nisso, né? Como você está se desenvolvendo? O que você aprendeu ano passado e qual que é teu plano para esse ano? Quais são as principais, enfim, as principais características? O profissional que está crescendo no teu mercado, o que ele está fazendo? E da mesma forma, isso a gente tem falado muito no mercado, né? Que é o quê? Para você ter empregabilidade e ter êxito numa contratação, tem 3 aspectos que são relevantes. Primeiro, a empresa, o gestor e, ao mesmo tempo, o colaborador. Essas 3 pessoas se entrevistam. Essa é a verdade. Se você tem algo muito bem definido, e se você é dono também do negócio, se você tem algo muito definido do que é sucesso para você, a ideia é que você se conecte. Se eu sou um colaborador e estou indo numa entrevista, o ponto não é passar na entrevista. Passar na entrevista não pode trazer um problema lá na frente, na verdade. O ponto não é passar na entrevista. O ponto é o seguinte: essa empresa tem conexão com o que é sucesso para mim? E sucesso não é financeiro, porque eu posso ter uma remuneração X, boa, estou bem de vida e estou infeliz. Quantas pessoas não passam exatamente por isso? Mas você precisa ter claro o que você quer. Eu quero ter liberdade, eu quero ter equilíbrio entre vida. Não tem nada de errado falar isso aqui. Cada vez mais as empresas estão mais claras até nesse sentido. Não tem problema falar, olha, isso aqui é importante para mim. Nem que eu tenha um contrato diferenciado, um contrato 3 vezes por semana, qualquer coisa do tipo. Agora o empreendedor, o gestor, quando está contratando, da mesma forma. Para que ele tenha um time, né, não só parecido com o que ele, mas o ponto não é ser parecido, mas que sonhe com o que ele sonha. E aí vai ficar muito mais fácil ele ter sinergia e conquistar aquele sonho. Desenvolver e servir pessoas. Pô, eu quero uma cadeira de gestão, eu quero ensinar pessoas, eu quero mostrar habilidades e por aí vai. Da mesma forma. Ok? Concordam? E aí, pra gente fechar aqui, como ascender na minha vida? Isso aqui é uma pergunta super difícil, né? Super difícil. Isso aqui é longo prazo, né? E por isso que eu acho que isso aqui basicamente exemplifica um pouco do processo, que é um pouco daquela palavra, né?
eu vou plantando, quem planta chorando, colhe com alegria, né? É mais ou menos isso a nossa vida profissional. Você vai começando de baixo, vai plantando, dando valor para o que é pequeno, dando valor para o aprendizado, não pensando exatamente no que você está fazendo em termos de, né, resultado, curto prazo, mas tem um olhar muito mais lá na frente e de forma, com essa constância, em algum momento o resultado vem. Mas se eu não tiver essa constância, aí o resultado não vem também e o tempo vai passar, o que é pior. Eu trouxe algumas, que também isso aqui foi um material que a gente desenvolveu no passado. A única coisa que eu adicionei aqui é consagre os seus talentos, né? Então, dicas práticas e princípios bíblicos. E eu lembro quando Jesus multiplicou o pão, estavam aqueles 5.000 homens lá, e aí veio, né, um jovem com 5 pães e acho que 2 peixes, certo? Só que percebam uma coisa, não é a palavra que eu coloquei ali, mas foi o que me veio na cabeça agora. Percebam uma coisa, o milagre não aconteceu na mão de Jesus. Jesus consagrou e ele entregou pedaços dos pães e dos peixes para os discípulos. O milagre da multiplicação aconteceu o quê? Na mão dos discípulos. Na mão de Jesus, mas na mão dos discípulos. E o que nós temos hoje, pensando nos nossos dons e talentos, é da mesma forma. O que a gente tem, eu consagro a Deus, mas o milagre vai acontecer com o que eu tenho. A única coisa que eu preciso fazer, lembra dos tesouros lá, né? Não posso enterrar o meu tesouro, eu preciso desenvolver ele e multiplicar. Porque uma vez que eu multiplique esse tesouro, o milagre vai acontecer. Não sei como. Né? Não sei como. A minha atividade é consultoria, né? Mas eu prospecto muito dos clientes. Eu tenho até uma veia mais comercial. E a prospecção é mais ou menos assim. E é uma venda difícil, né? Porque você vai, enfim, são projetos complexos. É uma venda que, assim, você vai tomar café, você toma um segundo café, você toma um terceiro café, você vira amigo, você corre no parque, você... É uma venda realmente, aí você é consultivo, você mostra valor. Só que o grande, e a palavra para mim é essa, joga semente. Joga semente. Alguma vai multiplicar. E eu tive tô num processo de uma multiplicação essa semana aí para honra e glória do Senhor. Mas esse é o processo. Joga semente. Alguma coisa vai acontecer. Então consagre os talentos. Ele é quem nos dá a capacidade de prosperar, de enriquecer. Inteligência emocional. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Né? Então, é realmente olhar para frente, visão de longo prazo. Não importa o que o chefe ou qualquer coisa, né, ou qualquer um no nosso entorno pense, mas o que eu quero, qual que é o meu olhar lá na frente. Porque se eu tenho esse olhar lá na frente, tudo fica pequeno. É muito mais fácil eu passar por qualquer luta que eu estou vivendo hoje. Motivação. Não deixe de falar, né, aqui um pouco... Aqui é a instrução de Deus, né? Como que você se mantém fiel nessa linha? Você tem que lembrar e ler a palavra todo dia. Você tem que lembrar das promessas todos os dias. Você tem que lembrar das promessas, lembrar o que você quer construir todos os dias. Porque nós, como seres instáveis, a gente esquece. Networking. Isso é o que a gente valoriza até muito pouco. E essa palavra em Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Muitas vezes a gente entra num nível operacional de atividade, eu trabalhando, e a gente esquece disso daqui. Mas muitas vezes, boa parte dos problemas que você tem lá na empresa, talvez você tomar um café com alguém, ela pode te trazer um olhar, porque é um olhar frio e fora do problema, diferente do teu, pode te ajudar, te aliviar. Isso aqui é o que a gente mais esquece de fazer. Inclusive, quanto mais tempo na empresa, menos network a gente tem. A gente só conhece as pessoas do nosso entorno. E aí, pra gente fechar, visão de negócio, a visão do todo. Não importa o meu pedacinho aqui, eu preciso pensar no meu pedacinho, mas eu preciso olhar para tudo. Eu preciso, de alguma forma, perguntar o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui, como que eu posso ajudar, como que eu posso ser útil. Isso é o que o empreendedor faz, né? Ele recebe o cliente, se tiver que servir café, ele vai servir café. O que tiver que fazer, ele vai fazer, porque a empresa é dele. E essa é a sua empresa. Né? Atualização. Plante de manhã sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então é um processo
é uma constância, é uma disciplina que realmente é exigida. Flexibilidade da mesma forma, né? Não adianta, eu só faço isso, só falo aquilo, só faço aquilo. Os profissionais que tiveram mais êxito nesse período de crise de baixa é realmente aquele que é pau para toda obra. Ele vai, ele tem que jogar, tem que servir café, o que tem que fazer? Eu estou disponível. E liderança. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Amém, amados? Amém? Desafio um pouco intenso aí no conteúdo. Espero que tenham agregado aí para vocês. Espero que tenha sido um despertar para a carreira de vocês. Para a minha também foi, até preparando esse material. E esse é um desafio para todos nós. Seja empreendedor, seja colaborador, seja o profissional que está entrando no mercado de trabalho. Então, a gente queria fazer até uma oração aqui por todos, para que realmente a gente possa absorver o máximo desse conhecimento até técnico, mas ao mesmo tempo a gente possa ter um despertar para Cristo, para que Ele possa revelar e de alguma forma possa germinar no nosso coração essa semente. Amém? Amém?